Paulina, não vou aqui voltar, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu tenho que ficar segurando o tempo, irmãos, porque algumas pessoas me avisam que por causa do trabalho vão se atrasar, né? Outras vêm de longe, pega trânsito. Então a gente dá uma seguradinha aqui. Meu intuito era começar 7 horas para ter mais conteúdo, né? Mas devido à dificuldade de algumas pessoas chegarem, nós damos uma seguradinha, tá bom? Então nós vamos agora dar continuidade nas cartas paulinas. Onde eu parei a semana passada, que eu pedi para vocês? Escolha de Silas. Escolha de Silas, né? Eu já falei que Barnabé, o retorno, eu falei, né? Que Saulo estava com Barnabé. Não falei isso? Por que você não está lembrando, Júlio? Oi? Porque você fez cara que não lembrou. Não, eu estava falando comigo que eu não escutei. Então eu já falei que Paulo, aqui em Atos 15, né? 36, Paulo estava junto de Barnabé. E João Marcos aqui, ele vai ficar preocupado com a viagem missionária e ele vai voltar. Essa aqui é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, tá bom? Como eu falei aqui semana passada, a segunda viagem missionária de Paulo, ele vai passar pela maioria das cidades que ele havia passado na primeira. Qual é o objetivo de Paulo aqui? Inserir o discipulado, amém? Um acompanhamento. Paulo não somente ele ensinava, não somente ele pregava, ele discipulava os seus ouvintes. Era um acompanhamento de perto. Ele buscava a entender o crescimento de cada um. Isso é uma estratégia que Paulo deixa para nós. Eu falei aqui semana passada que toda a doutrina da igreja, a gente teve essa matéria, lembra? Doutrina da igreja baseada na fé do apóstolo Paulo. Toda a doutrina da igreja, o mover de um culto, nós tiramos as instruções do apóstolo Paulo. E aqui ele dá uma estratégia para nós, principalmente para novo convertido. Quando ele passa numa cidade, na primeira viagem missionária, ele prega e não fica, ele se afasta. E agora ele volta para compreender como que essas pessoas estavam, como estavam se comportando mediante o seu ensino. Amém? Isso é um discipulado. Isso é muito necessário para a sua igreja. Aí Levantar em todas que ele na passou, maioria, na maioria. Sim, não todas, mas na maioria. Talvez ali ele viu qual que eram as mais estratégicas, né? As mais que tinham as necessidades da volta dele. Senão ele ficava preso nas mesmas igrejas. Mas ele aproveita ali os caminhos e ele passa novamente para discipular. Então isso fica para a sua igreja, tá bom? Levante o discipulado lá, principalmente para novos convertidos. Hoje está acontecendo, eu falo aqui da igreja que a gente está e de igreja que passamos também. Você vai num culto, a pessoa aceita Jesus, você volta no próximo culto, a pessoa não está mais lá. Por quê? Aceitou naquele momento. Não pegou o nome, não pegou. Isso, talvez por emoção que acontece, talvez sentiu de Deus verdadeiramente, mas acaba o culto, não tem uma preocupação de ninguém procura, não tem um acompanhamento, o mundo vem, pega e nunca mais retorna. Esse é o motivo que as igrejas estão se esvaziando. Esse é o motivo que as piscinas estão se secando por não estar mais batizando praticamente ninguém. Não é assim? Eu lembro quando eu batizei foi 15 pessoas. Eu nunca mais vi um batismo com 15 pessoas no mesmo dia. Então, está faltando um acompanhamento, está faltando um discipulado. Leve isso para os seus pastores. A necessidade do discipulado, principalmente para novos convertidos. Amém? Você vai anotar aí agora, nessa segunda viagem missionária de Paulo. Paulo passou ao redor do mar Mediterrâneo oriental. Paulo passou ao redor do mar Mediterrâneo oriental.
passando pela Síria e Cilícia, passando pela Síria e Cilícia, onde começou a treinar Timóteo. Na verdade, onde ele conheceu e começou a treinar Timóteo. Timóteo também é um dos pilares da igreja, tá bom? Nem chegar aqui na carta de Timóteo, nós vamos explicar muito mais sobre a vida desse jovem. Ele é um dos pilares fundamentais da igreja não ter sido banida. Paulo chega num momento da sua história que ele lembra que existia Timóteo ainda de pé. E graças à carta que Paulo envia a Timóteo, no momento oportuno, no momento crucial do Evangelho, a igreja não foi exterminada da terra. Amém? Então aqui nessa segunda viagem missionária, Paulo ele conheceu e ele começou a treinar Timóteo. Outra estratégia, irmão, aqui na segunda viagem missionária. A gente vai falar muito sobre Paulo, você vai entender que a pessoa mais capacitada dentro da Bíblia Sagrada é o apóstolo Paulo, porque a gente sempre fala nesse núcleo teológico que Jesus ele é incomparável, amém? Jesus, ele não é dessa esfera terrena, ele é Deus, nascido de uma forma natural, humana. O apóstolo Paulo é a pessoa mais intelectual da Bíblia Sagrada. Ah, mas Salomão teve uma sabedoria de rei, eu digo de ministério, né? Uma chamada. Salomão não tinha uma chamada de ministério, ele foi rei, trouxe legislação para o povo, mas não tinha essa chamada do apóstolo Paulo missionária, de um pregador. Então Paulo foi a pessoa mais capacitada dentro da Bíblia Sagrada para vivenciar essa chamada. E qual a estratégia que ele deixa para nós? Qual o ensino que ele deixa para nós? Treinar pessoas. Amém? Desde o primeiro dia de aula, os irmãos que estão aqui de outras igrejas que a gente já passou ministrando, são testemunha. Primeira coisa que eu falo, sempre eu procuro levantar alguém para um dia estar fazendo o que eu estou fazendo aqui. Eu procuro motivar alguém, motivar uma pessoa a estudar, a buscar e a ensinar também. Fazer o ID, né? Isso, fazer o ID, mas treinava pessoas para fazer o ID também. Amém? A gente não pode ficar dentro de uma caixinha dizendo só eu sei, só eu faço, só eu posso. O apóstolo Paulo não. Ele treinava as pessoas para ir mais longe que ele. Se você analisar, pessoas que chegariam num ponto que ele não chegou. Caso de Timóteo. Paulo está preso em Roma, vai morrer e Timóteo vai prosseguir. Por quê? Porque Paulo treinou ele, Paulo discipulou ele, Paulo passou as estratégias para ele, para a obra não parar. Amém? Entenda bem, as viagens missionárias de Paulo não é como hoje. Hoje a gente recebe um convite de um estado, você vai, prega numa determinada igreja, passa alguns dias na cidade, pregando em algumas igrejas e volta. Paulo não, ele ia, pregava, mas por onde ele passava, ele criava raiz. Ele tinha uma visão estratégica. A visão de Paulo era reino. Ele passava por uma rua, passava por um bairro, por uma província, ele entendia, se aqui foi estabelecida uma igreja, e aqui almas vão se render aos pés do Senhor. Então ele tinha essa visão. O pregador tinha a visão de deixar uma raiz, de deixar uma igreja naquele lugar, de preparar novos pastores, preparar novos líderes. Amém? Isso nós temos que passar para os nossos líderes. Lembre-se o que eu vou falar para você. Nós temos aqui uma posição espiritual, uma hierarquia. Eu não tenho condição espiritual de dar ordem ao meu pastor, não tenho. Eu vou dar contra a palavra de Deus, eu vou se rebelar contra Deus, mas eu posso de uma forma ética chegar e orientar o meu pastor, conversar com o meu pastor, a fim de que a obra não pereça. Amém? Pastor, vamos levantar, vamos treinar, vamos preparar novas pessoas para o fruto da igreja aparecer no meio de nós. Então Paulo deixa essa estratégia. Nossa segunda viagem missionária, ele vai, abre igreja, prega e treina pessoas. Amém? Alguma dúvida? Irmãos, Paulo ele tinha um sonho
de ir para a Ásia. Era o sonho do apóstolo Paulo. Era o sonho dele pisar na Ásia e pregar a palavra. Mas Deus não deixa cumprir esse sonho no coração de Paulo nesse momento. Envia Paulo para o outro lado. Ele vai lá para Macedônia. Eu queria que alguém lesse para mim Atos 16, 9 e 10. Se alguém observou a última filmagem, irmãos, as leituras ficaram mais claras para quem está ouvindo, né? Então eu vou pedir quem vai ler, solta a voz mesmo aí, não fica com vergonha, lê alto, para chegar aqui o áudio aqui e ser capturado pelo celular e ficar lá gravado para quem for rever essa aula depois, amém? Atos 16, 9 e 10. Durante a noite, Paulo teve uma visão, da qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos nós imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Amém? A irmã leu 9 e 10, né? É, 9 e 10. Agora alguém pode ler para mim? Paulo aqui ele vai para a Macedônia. Deus muda a rota dele, não vai para a Ásia, como despertou o desejo no coração dele. Agora alguém lê para mim Atos 16, 13 até o 15. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, né? 16, 10? 13? Atos 16, 13. 16, 13 a 15. Isso. Ó, e no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Verso 15. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém? Amém. Falei aqui para vocês que Paulo tinha o quê? Estratégia. Num dia de sábado, Paulo, na sua viagem missionária, ele saiu à procura de um lugar para adorar a Deus, um lugar para orar. E aqui ele vai encontrar uma residência, a casa de uma mulher chamada Lídia. Anote essa informação em Lídia. Lídia significa a que sente dores de parto. Lídia significa a que sente dores de parto. Meus irmãos, eu vou explicar depois que vocês anotem. Na casa dessa mulher, existia um círculo de oração, onde mulheres se reuniam todos os sábados para ouvir a palavra, ler a palavra e também para orar ao Senhor. Essas mulheres não eram convertidas ao cristianismo. Elas prezavam ainda pela lei, pelos escritos de Moisés, os escritos dos profetas, o Velho Testamento. Todavia elas se reuniam e oravam e buscavam a Deus. Paulo, ele queria estar num lugar que se falasse de Deus. Olha a técnica de Paulo. É a religião de Paulo isso daqui? Não mais, lembra? Ele se converteu ao cristianismo. Antes ele seguia as leis quando ele era Saulo. Lembra? Sim. Era um fariseu. Não é mais a religião do apóstolo Paulo. Preste atenção. Vamos usar aqui, né? Já deixar bem claro. Estamos gravando aqui, né? Os meus amigos mais próximos são católicos. Então vamos imaginar os nossos irmãos católicos tá ali tendo sua celebração. Paulo está aqui. Paulo queria orar. Não, você acha que Paulo ia? Lá, com estratégia. Ó, a estratégia do apóstolo Paulo. Ele vai na casa de mulheres judaizantes, de mulheres que só acreditavam nas leis do Velho Testamento. Ele entra naquela casa
e recebe uma única oportunidade de dar uma palavra. Pessoa preparada muda uma geração. Pessoa alicerçada converte milhares de vidas. Paulo dá uma simples saudação. A Bíblia diz que essa mulher, que era líder daquele círculo de oração, junto das outras mulheres, se convertem a Jesus. Mas olha para você ver a profundidade do que Paulo vai fazer ali. Essa mulher morava na cidade de Filipos. Depois Paulo escreve uma carta à igreja de Filipenses, à igreja de Filipos. A casa dessa mulher, lá na frente, vai se transformar na sede da igreja na Europa. A sede da igreja no continente europeu nasceu da casa dessa mulher Lídia, uma mulher que não confessava a fé em Cristo Jesus. Paulo tem uma única oportunidade, não menospreza a religião dela, não menospreza a crença dela, pelo contrário, entra com toda a humildade, prega a verdade converte aquela casa se transforma numa potência e na sede da igreja na Europa. É estratégia, não é? Vale a pena ter rivalidade religiosa? Não vale a pena. A gente vamos defender a bandeira do Evangelho, vamos defender, sempre. Nunca vamos aceitar falar mal do nosso Cristo, falar mal da nossa crença, não. Mas não é para ter indiferença. Hoje que tem, é debate. Você está observando, eu não sei como que chama isso, irmãos, eu não sei. Essas partes eu sou meio atrasado. Mas eu vejo às vezes nas redes sociais, pega uma pregação e tem uma telinha pequena com uma pessoa comentando e defamando o pregador, e ganha curtida, ganha seguidor, defamando o próprio pregador. O pregador fala uma coisa, fica com gargalhada, brincando, não tirou isso, aquilo lá, não tirou isso, e ganha ibope. Enquanto as heresias crescendo, né? As seitas crescendo, e a palavra sendo negligenciada e não sendo anunciada nesses lugares. Paulo deixa essa estratégia aqui. Vai com autoridade, se prepara, porque vai ter uma oportunidade de converter um continente. Olha que maravilhoso, uma saudação de 5 minutos converte o continente europeu todo. Amém? Amém. Alguma dúvida aí? Irmãos, está difícil chegar aqui em Romanos, né? Estou na segunda viagem missionária ainda. Mas amém. Como eu falei na primeira aula, a gente não tem pressa, tá bom? O tempo necessário a gente vai estudar Paulo, as cartas de Paulo, o tempo necessário. Se tiver que ficar na igreja de Corinto por um mês, a gente fica um mês. O importante é a gente ter muito conteúdo. Quanto mais conteúdo, mais conhecimento vai enriquecer os nossos sermões, vai enriquecer a nossa vida espiritual. Anota aí. É uma cidade meio difícil, irmão. Anota aí da forma que você entender, depois te aconselho a pesquisar a forma correta de escrever, para a gente não perder tempo, tá? Paulo ainda passou por Anfípolis. Paulo ainda passou por Anfípolis, Apolônia, Tessalônica. Depois escreve essa carta aos Tessalonicenses. Tessalônica, Bereia, e Atenas. Falar um pouquinho aqui da passagem de Paulo em Atenas. Alguém estudou um pouco sobre Atenas na escola, lembra? O que você ouviu falar de Atenas? Fora as Olimpíadas. Eu lembro dos jogos também que tinham, nas arenas, que gostaria de dar. Nomes, lembra algum nome que marcou Atenas?
não eram guerreiros. Oi? Os atenienses não eram guerreiros. Nomes que marcam a filosofia, como Platão, Sócrates, eles são natural de Atenas. Quando Paulo ele vai entrar nessa cidade, quando ele vai anunciar essa cidade, Aristóteles, Péricles, quando ele vai entrar nessa cidade, o berço da filosofia, pessoas com mais entendimento no mundo, quando se olhava para a Grécia, principalmente para Atenas, eles entendiam que era o berço intelectual. Então Paulo agora ele vai ser confrontado pelo conhecimento humano. Por isso, aqui está a explicação da igreja de Corinto. É outra aula, mas já adianto. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. Por que Paulo fala isso? Porque Paulo, ele era uma pessoa semelhante a esses grandes pensadores. No mundo que Saulo vivia, quando era Saulo, as pessoas olhavam para ele e diziam assim: vai ser como essas pessoas que têm esse grande entendimento, que vão marcar a geração. Se Saulo dá continuidade na sua vida sem se converter ao cristianismo, talvez hoje olhava-se para a história, para a filosofia, e ia falar o grande filósofo Saulo. Mas ele deixa de lado todo o seu intelectual, o status do seu intelectual de lado, coloca ali uma sapatilha, um rolo debaixo do braço, vai para o meio do mato, para o meio do deserto e começa a pregar a palavra. Quando estão olhando para o Saulo, fala assim: não era Saulo aquele que tinha o entendimento? Aquele intelectual? Não era Saulo aquele sábio? Será que ele está com um espírito de loucura? Aí ele rebate. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Amém? Ele está rebatendo os pensamentos gregos que olhavam para ele e falavam assim: ele está com um espírito de loucura, porque deixou de usufruir todo o entendimento e sabedoria terrena que ele tem para viver algo que ele acredita, que é anunciar a verdade. Então, quando ele entra aqui nessa cidade, talvez são os maiores confrontos da vida dele. Ele tinha um entendimento, só que o entendimento dele já não seria mais usado ali. Ele se formou, lembra que ele se formou? Quanto tempo que ele estudou? 5 anos, aos pés de quem? Gamaliel. Ele foi um perito da lei, perito. As 613 leis que foram criadas por Moisés, Saulo tinha decorado ao pé da letra. Ele era perito, ele conhecia tudo. Só que quando ele se converte, ele passa ali longos 10 anos aprendendo com Barnabé o que é o cristianismo, o que é a graça, o que é o evangelho. O que ele aprendeu com Gamaliel não seria descartado, só que não ia usar ali para apresentar a pessoa de Cristo Jesus, amém? Então, o que ele vai usar agora? A autoridade. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a autoridade do apóstolo Paulo. Ele usa a autoridade de Deus para pregar a palavra na Grécia. Talvez foi as cidades que mais receberam as cartas paulinas. Se você estudar a fundo, Paulo escreveu 4 cartas à cidade de Corinto. 2 se perderam na história e 2 foram publicadas. Amém? 4 cartas. Ele passou 18 meses na primeira viagem em Corinto. Estou adiantando que é a cidade de Corinto, depois a gente vai recapitular. Mas quando ele entra na Grécia, ele vai ali ser desafiado. Não era Sócrates que estava ali, não era Péricles que estava ali, mas eram pessoas que vinham do mesmo berço, da mesma linhagem, pessoas que buscavam o mesmo conceito que era a sabedoria humana. Então ele entra em um âmbito que era os sábios. Ele tem um entendimento do céu, a revelação do céu e a autoridade de Deus. Ele anuncia o evangelho e a Grécia e Atenas têm que se encurvar perante a autoridade que Deus tinha dado para ele. Amém? É outra estratégia. Não se convence ninguém sem a autoridade do céu. Não adianta. Se não tiver poder, se não tiver autoridade, não vai se convencer ninguém. E ali, Paulo fundou diversas igrejas. Pastor, deixa eu uma pergunta. Todas as vezes que ele escreveu as cartas, eles estavam presos? Ou... Nem todas. A gente vai falar aqui, mas não é todas não. Carta por carta, nós vamos mostrar onde ele estava. A maioria ele estava preso. As pessoas falam, qual foi a prisão vezes? Sim, vamos falar de todas as prisões dele, todas as cartas dele escritas, mas não era todas, mas a maioria ele estava preso. Obrigado. Amém? Amém.
Irmãos, daqui Paulo retornou para Jerusalém. Encerrou a segunda viagem missionária. Pode anotar aí. Encerra-se a segunda viagem missionária. Vamos para a terceira viagem? Aconteceu no ano 54 depois de Cristo. Lembrando sempre, aproximadamente, tá bom? Uns vão dizer 52, outros 56. Tiramos uma média, então aproximadamente 54 depois de Cristo. E qual foi o propósito da terceira viagem missionária? Você vai anotar aí. O propósito foi corrigir alguns mal entendidos. O propósito foi corrigir alguns mal entendidos nas igrejas que havia fundado. Olha a outra estratégia. Inaugurou a igreja, discipulou, agora vai corrigir alguns confrontos teológicos. Eu vou depois falar igreja por igreja, tá? Antes das igrejas que ele passou, teve esses confrontos teológicos. Paulo iniciava ali uma rota, ensinava uma rota, e quando ele virava as costas, os líderes que ele mesmo levantou começavam a criar outras rotas diversas. Então Paulo volta na terceira viagem missionária para corrigir alguns mal entendidos. Se isso a gente levar no pé da letra, a nossa igreja cresce. Primeiro, a igreja é estabelecida. Agora os novos convertidos, eles são orientados, eles são discipulados. Terceira tarefa do apóstolo Paulo, corrigir mal entendidos. Amém? Olha o pensamento desse homem. Ele não é, hoje é moda. Eu tenho uma determinada igreja, né? No meio desse ministério, e agora a meta dos pastores, muitos são assim, que criam novas congregações. Igreja, Deus é bom. Aqui é a sede, o objetivo, o propósito é que tenham 20, 30 igrejas, Deus é bom, mas qual que é a motivação para tudo isso? Por que eu quero ter 30 igrejas com o ministério que Deus deu para me fundar? Qual que é o propósito? Almas discipuladas, treinadas, ou o excesso de contingente? Para mim, no lugar de dizer assim, eu tenho hoje 1000 membros, eu tenho 2000 membros que estão debaixo da minha proteção espiritual. Paulo não estava preocupado com a quantidade de pessoas que seguiriam ele. Ele estava preocupado com a quantidade de pessoas que iriam morar no céu. Por isso que ele parava um pouquinho, ele voltava, ele doutrinava, ele ensinava e ele corrigia mal entendidos. Quando tem um mal entendido dentro de uma igreja, a igreja não vai crescer. Quando tem uma discórdia espiritual, uma discórdia teológica, a igreja não vai crescer. Às vezes tem que parar, corrigir esse mal entendido e prosseguir por um caminho. Amém? Alguma dúvida? Como vocês estão perguntando, a gente está dando aula na casa de recuperação, minha esposa estava lá semana passada. Eu achei que seria fácil, meu Deus do céu. Cada pergunta. Falei uma palavra errada lá, quase me bateram. Levantou um 5, está errado, o que você falou. Irmãos, é lindo, um dia vocês vão lá conhecer. Falei com o pastor Marcelo, Casa da Bênção. É perto da Seguidora de Cristo, é enorme. Não sabia que existia lá. É bênção, não tem uns 40, acho que 50 alunos lá. Mas é prova. Tem várias crenças, né? Mas Deus honra. Mas eles. E parece que é uma vez só que ensina, irmãos. Minha esposa testemunha. Eu falei assim: o Evangelho não é de Marcos, é de Lucas. O Evangelho é de Jesus, fala uma vez. Aí quando ia levantar, Evangelho segundo escreveu Marcos, segundo escreveu Mateus. Atencioso é bom, vocês também são atenciosos.
Mas é bom, irmãos, é bom. E a gente colocou um nome para essa teologia: Teologia Sem Fronteiras, né? Lá onde ninguém quer ir, lá onde não tem obstáculo, não tem golpe, não tem renda, lá que tem que levar o evangelho. A gente vê pessoas que eram pregadores, teólogos sentados lá que se perderam no vício e já vão se levantar, vai estar na sua igreja pregando, né? Aí eles me colocam no estreito lá, mas eu vou mais preparado, porque Jesus amado, fiquei meio tenso no começo lá. As perguntas, o pastor Marcelo também dá aula nenhuma, né? As perguntas é brava, irmãos, é brava e é pergunta teológica, não é pergunta não, é pergunta teológica. Minha esposa uma vez pegou e falou: mano, pelo amor do céu, peguei a chave do carro, foi do banco, já vou deixar a chave no contato já. Porque cada prova que eles colocam a gente lá. É cada pergunta que Jesus amado, não, onde ele aprendeu isso, Jesus? Vamos lá? Mas por isso que a gente tem que estar se preparando, irmãos. Eu sempre falo, eu não sei, nunca vou saber tudo, nunca. Uma vez eu estava numa casa de operação pregando, na saudação o irmão deu uma saudação contra a pregação, fez Jesus, obrigado. Ele falou: sabe por que Pedro afundou? Eu falei: lógico, perdeu a fé. Eu pensei, não é porque perdeu a fé, porque Pedro esqueceu quem ele era. Que Pedro era o quê? Pescador e um exímio nadador. Quando ele está andando ali, ele vê que Jesus, ele fica desconfiado, ele ia afundar. O natural de quem sabe nadar é sair nadando, boia. Ele esqueceu quem ele era. Rapaz, peguei aquele primeiro e falei: mais dessa igreja. Você aprende, irmão, a gente não sabe tudo. A gente não sabe tudo. Amém? É sempre pegando informação e aprendendo. Não vai falar isso, não, eu já falei bastante igreja, hein? Vou trocar as palavras. Tinha uma irmã que pregava lá, seu irmão, é Deus. Tudo que a Jéssica pregava. Está gravando, Jesus, igual eu falei para ele. Na nossa não falou não, hein? Corta essa parte. Na nossa não falou isso não, hein? Ela mora lá em Cubatão. Vamos lá. Então eu parei. Tem que editar esse vídeo. Que Paulo havia fundado, né? Estava caindo. Isso. Mandando os maus entendidos da igreja. E agora ele chega na região de Éfeso. Carta aos Efésios, né? Uma carta muito importante que Paulo vai escrever. Quem pode ler Atos 19? Atos capítulo 19, versículo 19 até o 21. Da mesma forma, muitos do que se haviam dedicado ao ocultismo, reunindo seus livros de magia, os queimaram diante de toda a comunidade reunida. Calculados os seus preços, chegou-se à estimativa de que o valor total equivalia a 50.000 moedas de prata. E assim a palavra do Senhor era grandemente propagada e prevalecia poderosamente. Passados esses acontecimentos, Paulo decidiu no seu espírito ir para Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, e projetava: depois de haver estado ali, é necessário igualmente que eu veja Roma. Amém? Olha o desejo de Paulo aí, né? Paulo tinha uns desejos que não eram desejo de Deus, irmãos. Assim como nós. Ele tinha uns sonhos que não eram o sonho de Deus. Ele queria porque queria em Roma. Deus falava: não vai, porque quando você for é o final. Ele queria. Toda vez ele soltava essa: eu quero ir em Roma, eu quero chegar até Roma. Mas eu quero falar aqui primeiro da igreja da cidade de Éfeso, depois da igreja dos Efésios. Ali a leitura do irmão, nós vamos entender que era o centro de magia negra no mundo. Centro de magia negra no mundo. Eles forjavam fórmulas para alcançar benefícios próprios, ou seja, magia. Por isso que Jesus lá na carta ao Apocalipse, ele vai novamente repreender essa igreja, porque eles não tinham amor nenhum. Paulo ali vai, prega, ensina o amor, e lá novamente eles vão esfriar, porque nasceram mediante a uma magia, e ali essa luta foi constante. Frio, aquecimento, frio, aquecimento. Efésios 3,14. Por essa causa eu me coloco de joelhos perante ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está intercedendo, está orando, está clamando para a igreja se unir e para a igreja se aquecer. Amém? Então aqui, Éfeso era o centro da magia negra na época. E Paulo passou na onde? Em Éfeso. Estratégia.
nós possamos aprender com o apóstolo Paulo. Eu falo de mim, eu confesso de mim. E não lembro de eu ter orado para Deus, Deus me leva num lugar estratégico no próximo domingo. A gente quer pregar, a gente ama pregar. Mas quando a gente começar a orar, né? Isso hoje, irmão, na madrugada, fazendo um propósito com Deus, Deus me cobrou isso. Pedir para nos levar nos lugares estratégicos. Talvez não vai ser numa sede de uma igreja grande que você está acostumado a ir, mas quando é um lugar estratégico, uma vida vai ser alcançada, e pode ser o caso de Lídia, a que sente dores de parto, nasceu uma igreja através dela. Amém? Então Paulo pede estratégia, ele vai ensinar, ele vai passar numa cidade que nenhum pregador queria passar, porque é o centro de magia negra. Forjavam fórmulas, né? O mágico na época, não é hoje que faz brincadeira, não, o mágico fazia essas magias negras mesmo. Por isso que vem derivada a palavra mágico, de magia. Então Paulo vai nesse centro de adoração, prega e converte toda uma cidade. Irmãos, eu vou passar um pouco mais rápido as cidades agora. A igreja nasce em Lídia, mas ainda a mulher ali não tem voz, né? Assim, porque a Grécia lá é muito machista, as mulheres ainda não estavam. Não, assim, aqui é em Filipos, né? Depois Paulo prega, na verdade, assim, a igreja nasce através da casa dela. Ela não foi a pastora aqui, mas a igreja nasce através da casa dela. Naquela região foi a sede da igreja na Europa. Anota aí, irmãos. De Éfeso, Paulo vai para Macedônia. Ele estava em Éfeso, né? Agora ele vai para Macedônia. Para Macedônia, né? Não tinha passado a Macedônia? De novo. E depois passa 3 meses na Grécia, de novo. Pregou na igreja que pregou semana passada. É estratégia. Passa 3 meses na Grécia e retorna para a Macedônia. Por isso você ouve às vezes, irmãos, atravessou a Macedônia, vem de longe. É Paulo que atravessa a Macedônia várias vezes. Da Macedônia, irmãos, na cidade de Filipos, né, onde tinha igreja, Paulo passa novamente, ele vai para Troade. Esse nome Troade, você vai gravar aí, um risco embaixo, que quando a gente for estudar a carta de Timóteo, Paulo vai citar essa cidade, tá bom? Troade. Depois Paulo cita, lá na igreja, na carta de Timóteo, eu explico para vocês. Ele sai às pressas aqui é um ensinamento para nós. Ele tem uma visão, sai às pressas, desesperado, e ele deixa ali alguns utensílios importantes para ele. Lá na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele vai dizer que esqueceu algumas coisas aqui. Anota aí. Paulo ainda passaria por Mileto, Síria, Síria e Tiro. Lembrando, falei na aula passada, eu não estou citando todas as cidades, tá bom? A gente vai ficar falando só de cidade aqui. Algumas cidades selecionadas, mas se você pegar o mapa, minha Bíblia tem, algumas Bíblias tem, o mapa das viagens missionárias, você vê mais cidades, não estou citando todas, só para a gente ter um acompanhamento, mais ou menos como foi a viagem do apóstolo Paulo. E lá ele retorna para Jerusalém. Quem pode ler para mim Atos 21, 7 até 11? Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em onde saudamos os irmãos e passamos o dia com eles.
partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregaram aos gentios. 2 informações importantes aqui. Vai falar sobre 5 profetas, né? Aqui não existia mais o cargo de profeta, exercia ali o ato de profetizar. Quem que é o último profeta na Bíblia? Eu ensinei vocês. João Batista, tá? Passou disso, são cargos dados pelo homem. Profeta não existe mais. Só que a Bíblia menciona, o próprio Paulo vai dizer, nós temos o dom da profecia. Para a pessoa profetizar, ela tem que ministrar. Ninguém sai profetizando nada, né? Eu profetizo. Não, ele está ministrando e vem ali a essência de uma profecia sobre a vida de alguém. Menciona 5 pessoas que tinham esse ofício. Como o nome dele é? Ágabo, esqueci o nome, fala o nome agora? Ágabo. E quem são as outras 4 pessoas? As filhas de Filipe. Tá bom? Aí você já coloca por terra toda a intolerância, né? A mulher não poder pregar, não poder ter o seu ministério. E elas eram filhos de quem? Eram filhos de centurião, filho de romano, filho de quem? Filipe. Filipe fazia parte de quem? Os 7 discípulos que ainda estavam vivos. Amém? Então, filha de um discípulo, eram profetisas, profetizavam, pregavam o que você faz hoje, o que você tem condição de fazer hoje. A Bíblia, o Novo Testamento está nos garantindo que nós temos essa honra. Amém? Passando disso, esse homem que vai profetizar, ele traz uma notícia para o apóstolo Paulo. Ele pega o cinto, amarra em Paulo. O que ele fala? Lê essa parte aí. O dono desse cinto vai receber um fixe. Tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregaram aos gentios. Amém? Paulo fica sabendo o que vai acontecer com ele ali na frente. Jesus, lá no Getsemane, ele soa gotas de sangue. Eu expliquei para vocês, a parte divina mostra para a parte humana como seria o sacrifício no outro dia. Não é assim? Os 12 discípulos morrem, mas eles não sabem a data, eles não sabem como ele ia morrer, eles não sabem como seria entregue. Aconteceu, aleatório, cada um no momento oportuno. Paulo não. Paulo é semelhante a Cristo, ele não vê, mas ele fica sabendo. Deus talvez olhou para os discípulos, eles não estão preparados para receber uma notícia como Paulo recebeu. E Paulo continua sua obra missionária. Ele parte para a 4ª viagem missionária. Ele vai para Roma. Eu vou falar no finalzinho das aulas de Paulo, onde ele morre. Só que aqui no final da 3ª viagem missionária, Deus não escondeu. Não vai ser fácil. Quem é o dono desse cinto que ele estava amarrado vai ser entregue pelos próprios judeus, dado aos gentios, aos romanos. Eles vão dar cabo à sua vida. E Paulo não desistiu. Amém? A gente tem muito para aprender a respeito desse homem. Irmãos, vamos entrar em Romanos aqui agora. Tem 25 minutos, eu tenho que ganhar tempo aqui. O que a gente passou semana passada, hoje é uma pincelada nas viagens missionárias. Nada te impede de se aprofundar. Hoje tem ferramentas estratégicas para você aprender. A maioria das bíblias de estudo tem um mapa, você tem Google, você tem YouTube, você tem livros que você vai aprender mais sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Graças a essas 3 viagens que nós comentamos aqui semana passada, e hoje a igreja chegou até aqui em Jacareí. Amém? Graças a esse homem com autoridade.
Então, a partir de agora, nós vamos entrar realmente nas cartas paulinas. Foi 2 aulas de uma introdução de quem foi Paulo, onde ele passou. Agora a gente vai rever um pouco o que falou e vamos se aprofundar em igreja por igreja. Amém? É o mesmo método que eu aprendi dentro de uma faculdade. A gente vem há alguns anos estudando. Eu estou preparando ainda todo domingo, irmãos. Minha esposa é testemunha. O domingo, a parte da manhã até depois do almoço, está sendo para a gente se aprofundar mais nessas aulas aqui, para trazer para vocês. Tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre Romanos. Aula de Romanos. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu já comentei aqui, mas como não foi aula, pode ser que vocês esqueceram ou não aprenderam. O que era Roma? Quem era Roma para Jerusalém? Província. Isso. Uma província, que não fique essa dúvida. Hoje Roma era onde? Itália. Roma era uma província dentro de Jerusalém, que dominava Jerusalém. Que não fique essa dúvida. Amém? Que não fique essa dúvida para nós. Vamos lá. Essa carta, quem perguntou? O irmão perguntou. Da onde Paulo estava. Foi escrita de Corinto. De Corinto, tá? Na Grécia. Quando eu vou falar das prisões do apóstolo Paulo, eu não sei qual aula que ia falar, aí eu vou se caracterizar onde ele estava preso, onde ele estava preso, mas aqui ele estava em Corinto. E ela foi escrita aproximadamente 55 a 57 depois de Cristo. Paulo estava em Corinto, quando escreve a carta aos Romanos. Outra coisa, meus irmãos, eu tenho 4 Bíblias de estudo. 3 disse que estava em Corinto. A primeira que eu olhei disse que estava em Éfeso. Então, talvez você vai abrir uma Bíblia e falar assim, nossa, o André falou besteira aquele dia. Isso é correntes teológicas, tá bom? Aí não é porque eu peguei a maioria, eu fui pesquisar. Fui pesquisar algumas origens, onde ele estava, e no meu entendimento, realmente, ele estava em Corinto. Então, isso pode acontecer, tá? Ele está falando aqui de você ler outra informação. Então, eu fui pesquisar um pouco mais, para tentar trazer o mais próximo possível. E o que eu entendi é que realmente ele estava em Corinto. Deixa bem claro, tá? Carta aos Romanos, se fosse para Paulo chegar assim, ó, você escreveu 13 cartas, eu acredito que foi 14 hebreus, eu acredito, não escreve senão porque não tem nada garantido. Você pegar o Spurgeon não garantiu isso, quem sou eu para garantir? Mas lendo, eu acredito que Paulo escreveu os hebreus também. Cada fala do apóstolo Paulo, muito semelhante. Mas, se você chegar no Paulo e assim, Paulo, uma só você pode publicar, com certeza seria Romanos. Você vai escrever assim: Carta aos Romanos é considerada, que é menininha, o maior tratado teológico da Bíblia. Irmãos, você anota com suas palavras aí, grande parte dos pais da igreja, comentaristas, que tem uma estrutura muito grande, que pesquisaram a vida do apóstolo Paulo, eles trazem ali um apelido, eles intitulam essa carta como o Evangelho segundo escreveu Paulo. Os comentaristas mais bem sucedidos desde os primeiros séculos, eles colocaram um apelido carinhoso aqui nessa carta. Entenda bem, tá? É Evangelho, mas eles vão dizer que tão próximo que chegou, é um tratado tão profundo, que eles consideram o Evangelho segundo escreveu o apóstolo Paulo. Alguém ficou com alguma dúvida que existe um Evangelho? Foram escritos por 4 pessoas, sequência: Mateus, Marcos, Lucas e João. Aqui eles consideram o apelido, tá bom? Tão próximo que ele chegou da biografia de Jesus, dos ensinamentos de Jesus,
eles vão dizer que é o Evangelho segundo escreveu Paulo. Sempre que eu vou, sempre não, 80% das minhas mensagens que eu estou montando, eu já falei aqui na aula de hermenêutica, eu procuro entender para quem escreveu, né, o pano de fundo, e eu procuro entender o propósito, sempre, principalmente nas cartas de Paulo. Toda carta tem um propósito, tá bom? E você vai deixar anotado aí, deixa bem destacado, quando você for pregar isso, você coloca na sua mensagem, né, na introdução da sua mensagem. O propósito dessa carta é fazer uma exposição mas também a defesa do Evangelho. Paulo estava pregando e automaticamente estava defendendo o Evangelho. Ia pregar para uma província, para uma igreja que estava em Roma. Era uma carta, né? Através de uma carta, era uma mensagem. Era uma igreja que estava nascendo em Roma. E ele precisava o quê? Defender o Evangelho. Por quê? Pensa que uma igreja seria perseguida, era igreja no meio das províncias romanas. Não era assim? Uma igreja tinha tudo para ser ali exterminada. Então Paulo vai defender o Evangelho, mas também vai anunciar a verdade, vai pregar para eles. Tá bom? Alguma dúvida? Você vai anotar aí. Essa carta é considerada a carta transformadora. Eu não recordo se já comentei sobre isso aqui. Acredito que não. Transformadora. E vou falar alguns pilares aqui, né, que marcaram a história do cristianismo, que se converteram através dessa carta. Por isso que eu falei para vocês, nós temos que ler, tá bom? Porque quem se converteu, logicamente que para Jesus não tem importância de cargo, de nome, né? O José Maria, o presidente dos Estados Unidos, é uma alma para Jesus. Só que essa carta converteu grandes pensadores que marcaram gerações e vem sendo comentado até os dias de hoje, através dessa carta. Primeiro que você vai anotar aí, Agostinho de Hipona. Alguém teve a apresentação de Agostinho de Hipona aquela vez aqui? Quem foi o grupo? São Zé, né? O Marcelo Agostinho de Hipona. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, você anota aí, tá? Eu vou pausadamente para você ter essa informação. Ele era um homem culto, Agostinho de Hipona. Era um homem culto, fluente e professor de oratória. O que é oratória? A arte de falar, aula de homilética. O homem era professor de oratória, então tinha uma facilidade de se expressar com certeza, né? Tinha uma influência e era muito culto, tinha muito entendimento, muita sabedoria. Porém, sua mãe, anotando, né? Porém, sua mãe, quiser anotar o nome dela, Mônica. Porém, sua mãe Mônica orou por ele 30 anos. Quanto mais sabedoria, mais coração endurecido quando não tem Deus. Orou 30 anos. Irmãos, não anota isso não para a gente ganhar tempo. Uma certa feita, Agostinho de Hipona, ele está num terraço da casa de um amigo, e de repente ele sai, né, um pouquinho, se afastar próximo das árvores,
ele escuta uma criança, numa casa vizinha, sendo usada por Deus, dizendo: tome e lê. Repetiu 3 vezes: tome e lê. A terceira vez: tome e lê. Ele vira para trás, ele abre a Bíblia em Romanos 13. Quando ele lê Romanos 13, está na biografia de Agostinho de Hipona, ele sente uma flecha do Evangelho descendo no teu coração. E ele diz que naquele momento, sozinho no terraço, ele se converte a Jesus. Está vendo a importância da leitura da palavra de Paulo, a autoridade que tinha? Ele lê Romanos 13, tá bom? Quando você for ler Romanos, faça essas anotações desses capítulos para você lembrar, ó, menciona aí, vamos ver o que fez aquele homem culto, o professor de oratória, né? Muito entendimento, não era um simples homem, lê um capítulo e se converteu num terraço, não teve pregação, não teve apelo, ele pregou para ele mesmo, né? Ele fez um apelo para ele mesmo, aceitou Jesus, e Deus usou uma estratégia de uma criança falando ali aleatória, a criança nem estava falando, mas era Deus. Então, ele leu Romanos 13. E quem foi Agostinho de Hipona? Não posso dizer o maior, um dos maiores teólogos da história da igreja, um dos principais pai do cristianismo. Se converteu, trouxe as riquezas da palavra para nós, através de uma leitura em Romanos 13. Júlio, canta o hino da harpa 23 para mim. Você está rindo demais. Eu estou rouco. Mas a pastora Jéssica lá. Isso aqui é boa. Estou rouco da minha irmã. Alguma dúvida? Outro nome aí que marca a geração: Martinho Lutero. Eu não vou adentrar muito na história desse homem. Quando eu for falar sobre a reforma da igreja, você vai cansar de ver falar de Martinho Lutero, né? Um ícone estratégico para a sobrevivência da igreja. Mas eu vou falar um pouquinho sobre a conversão dele, tá? Só ouça, depois você ouve em casa lá. Um dia Martinho Lutero está dentro de um mar e começa ali uma grande tempestade, raios, e ele faz um apelo. E naquele momento ele fala a Santa Ana, né? Ele faz uma promessa a Santa Ana, que se ele não morresse naquela tempestade, ele estaria ali junto de um sistema de padre, entrava na escola de padre, e assim seria a sua vida, o seu futuro. O seu pai planejava para Martinho Lutero ser um advogado, inclusive ele já estudava direito na época, mas quando ele faz esse pacto, dizendo: se eu não morrer, eu vou estar dentro de um convento, vou me matricular e vou virar um padre. E ele não morre. Deus livrou ele da morte. Só que ele foi fiel à tua palavra. Ele entra em um convento e ele agora vai virar um padre. Né? O mais raso possível para a gente não prejudicar a aula da reforma. Martinho Lutero chega em um determinado momento da sua vida. Por isso que eu falei aqui, acredito que eu já falei, que nós não somos protestantes. Aí você fala isso no altar, como: meu Deus, não entendo. Deus, através de Jesus, fundou uma igreja, o cristianismo, e trouxe ali as regras, que Paulo trouxe as regras do culto. Já falei sobre idolatria, que eu falei para vocês, como que iniciou a idolatria, né? Dos bonequinhos de Pedro, bonequinhos de Paulo, e mudou todo o sistema de cultuar a Deus. E quando Martinho Lutero ele está dentro agora desse convento, ele está aprendendo o raso, né? Não está absorvendo, é o raso, ouvindo, mas um dia ele abre a palavra, ele abre em Romanos 5, anota aí, Romanos 5, e através da leitura de Romanos 5, ele criou 95 teses que voltaram ao verdadeiro cristianismo. Amém?
Não é que ele protestou, ele trouxe de novo a religião à vontade de Cristo Jesus. Tá bom? Mas deixa eu falar que a gente é protestante. 95. Das teses não precisa nem anotar, porque vai ser a aula da reforma, é isso. Só para entender, tá? Ele deu Romanos 5, através da leitura de Romanos 5. E aqui vai falar sobre justificação. E a gente não vai ter tempo de falar sobre justificação agora, que é bastante coisa. Tá? Falta 8 minutos para dar 8h30. É bastante coisa sobre justificação. Eu vou parar aqui. Tá bom? Romanos 5 sobre a justificação. Né? E ele se converte. Ele cria 95 teses. Lá, um homem chamado Leão X, um rei, ele fala assim para Martinho Lutero: se você continuar estudando a palavra, eu vou te descomungar. Eu já falei essa frase aqui, isso foi gravado na minha memória, no meu coração. A resposta que ele dá para esse rei, ele vai falar assim: eu não me submeto a leis humanas ao interpretar a palavra de Deus. Ele não estava preocupado com o que ia acontecer com ele. Ele interpretou, ele aprendeu a palavra através de Romanos 5. Então ele cria essas teses, ele traz o Evangelho novamente, a doutrina de Paulo novamente para a igreja, e acontece aqui nós, que é a igreja evangélica hoje. Amém? Mas tudo por causa desse livro de Romanos. Se você estudar a história do avivamento da Inglaterra, John Wesley, George Whitefield estavam juntos dentro ali de um teatro, orando, e abrem a palavra em Romanos. Romanos vai tocar no coração deles. Eles se consagram durante um ano, orando, para acabar com a frieza espiritual na Inglaterra. E no dia 31 de dezembro, o Espírito Santo se manifesta no jovem John Wesley, no jovem George Whitefield. Wesley é considerado o maior avivalista de todos os tempos. George Whitefield é considerado o maior evangelista de todos os tempos. Por quê? Abriram a carta aos Romanos, leram, interpretaram e colocaram em prática. Amém? Então você tem um desafio para a semana que vem, não precisa nem falar, né? Leiam, tá bom? Eu preciso que todos que estão aqui concluam a leitura de Romanos. Nós estamos iniciando hoje essa aula de Romanos. Eu não sei se eu consigo terminar ela semana que vem. Não falte, porque você sabe, em casa é uma coisa, aqui a atmosfera é outra, né? É o Espírito Santo que vai dar estratégia para nós aprendermos aqui. Então fique com esse desafio, essa tarefinha. Leia Romanos na sua casa. Ficou alguma dúvida? E a escolha de Silas? Eu não falei da escolha de Silas? Não. Na verdade, eu comentei a semana passada e parei. Silas entrou no lugar de Barnabé. Lembra? Eu falei semana passada? Falei, né? O senhor falou, sei lá, semana que vem a gente vai começar Não era para mim parar. Aí, até a segunda viagem missionária, Barnabé entra, né, junto de João Marcos. João Marcos retrocede, né? Barnabé era primo de João Marcos, o tio, não se sabe a verdade. Quando João Marcos vai embora, Barnabé vai embora com ele. Então Paulo pega quem? Silas para estar junto, tá bom? Depois vai falar sobre Atos 11, que fala dos dois. Depois Paulo e Silas na prisão, vai falar muito mais sobre Silas. Mas ele é substituto aqui de Barnabé, tá bom? Você vai me pegar, viu? Pior, Guardado nele. pior